Olá, boa noite. Boa noite. Celebração de Pentecostes. Papa Francisco ressalta que é preciso invocar o Espírito Santo todos os dias. Na Terra Santa, milhares de brasileiros pedem renovação espiritual. Show em homenagem a Monsenhor Jonas Abib marca celebração em Jerusalém. No Brasil, festa de Pentecostes reúne peregrinos na sede da Canção Nova. Supremo Tribunal Federal decide que empresas podem demitir sem justa causa. Imposto de Renda 2023. Mais de 5 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração. Greve parcial de ônibus causa transtornos aos paulistanos. Energia solar se consolida como a segunda matriz energética do país. Relíquia daquele que duvidou da ressurreição. São Tomé das Letras recebe pedaço do osso do apóstolo padroeiro da cidade. Momento histórico para a Canção Nova. Membros da comunidade participam de audiência com o Papa Francisco no Vaticano. Esta é a TV de Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco presidiu missa na Basílica de São Pedro e enalteceu a ação do Espírito Santo, afirmando ser a fonte inesgotável de harmonia no mundo que criou, na igreja e nos corações. A solenidade de Pentecostes marcou o domingo na igreja. O Santo Padre falou sobre o papel do Espírito Santo: dar harmonia ao mundo, ordem à desordem, coesão à dispersão. Hoje, no mundo, c'è tanta discórdia, tanta divisione. O pontífice destacou que o mundo está anestesiado pela indiferença. Lembrou que o sínodo não é um parlamento para reclamar direitos e exigências das agendas de trabalho, mas oportunidade de sermos dóceis ao Espírito Santo, coração da sinodalidade. Sem ele, a igreja fica inerte, a fé não passa de doutrina, a moral, um dever e a pastoral, um trabalho, concluiu o pontífice, convidando toda a igreja a invocar o Espírito Santo, aquele que é capaz de resolver todas as coisas. Il Vangelo ci porta nel cenacolo, dove gli apostoli si erano rifugiati. Durante o Regina Coeli, na Praça São Pedro, Francisco falou sobre o medo e a angústia dos apóstolos no cenáculo. Explicou que o Espírito Santo nos faz sentir a proximidade de Deus. O seu amor afasta o medo, ilumina o caminho, consola e sustenta na adversidade. Invoquemos o Espírito Santo para que um novo Pentecostes reacenda em nós o fogo do amor de Deus, pediu o Papa. Regina Coeli, letare, aleluia. Ainda nesta edição, voltaremos a falar da festa de Pentecostes. Os membros da Canção Nova foram recebidos pelo Papa Francisco em audiência no Vaticano no sábado. Um momento importante no ano em que a comunidade celebra 45 anos de fundação. Antes do encontro com o Papa Francisco, o presidente da comunidade, Padre Wagner Ferreira, celebrou uma missa na capela da Basílica de São Pedro, próximo ao túmulo do primeiro Papa da Igreja. Os cofundadores da Canção Nova, a formadora geral e os membros da missão em Roma participaram da cerimônia eucarística. Em seguida, um momento tão aguardado. No Palácio Apostólico, o Santo Padre recebeu em uma audiência privada os missionários da Canção Nova. Nós estamos aqui representando toda a família Canção Nova. Então, é uma graça para todo o corpo Canção Nova. É um momento também de nós sermos confirmados na fé. O Papa tem essa missão de confirmar os discípulos e discípulas de Jesus na fé. Foi uma maravilhosa surpresa, foi o Espírito Santo que concedeu isso à Canção Nova na festa de Pentecostes. O Papa receber a Canção Nova, o corpo Canção Nova, a comunidade Canção Nova, nos nossos 45 anos de comunidade. Na conversa atenciosa e descontraída, o pontífice quis saber sobre a origem da Canção Nova e fez um apelo para que a comunidade continue crescendo, sem parar nos problemas. Ele perguntou ao Padre Wagner quantos membros tinha na comunidade, que ele respondeu 1.400, não é?
Então ele falou que nós temos que continuar crescendo cada vez mais, mas não vamos parar nos problemas. Chegou o momento da ordem da igreja para que a Canção Nova cresça. Então, para nós é uma grande bênção. Como bom pastor, Francisco deu alguns direcionamentos. Uma coisa que me chamou a atenção e direção para a comunidade foi: os problemas são para serem resolvidos. Não tenham medo dos problemas. Eles existem para serem resolvidos. Continue evangelizando a juventude. Cuidem da juventude. Não perder a alegria, o entusiasmo de sonhar com a evangelização. E a Canção Nova existe para isso: evangelizar e comunicar Jesus e a vida nova que ele veio trazer. Um momento importante para a comunidade Canção Nova, que celebra seus 45 anos e recentemente viveu a Páscoa de Monsenhor Jonas, o seu fundador. Vendo ali toda a comunidade de Roma com as nossas autoridades, com o Santo Padre, o meu coração exulta de alegria e por também sentir a presença do nosso fundador nessa data importante. Então, é motivo de celebração e de muita festa. O Papa recebeu de presente um ícone do Pai das Misericórdias e o livro Canção Nova, uma obra de Deus, que narra a história do fundador da obra. O Santo Padre retribuiu o gesto, ofereceu um livro e um terço para os missionários presentes no Vaticano. Na Nicarágua, contas bancárias de várias dioceses e paróquias foram bloqueadas pelo governo de Daniel Ortega. A situação foi denunciada por defensores dos direitos humanos, padres e pelos meios de comunicação. As informações dão conta de que o bloqueio começou com duas das dioceses mais importantes da Nicarágua: a diocese de Matagalpa, no norte do país, e a diocese de Estelí. O presidente Lula recebeu hoje o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Olha, uma boa noite para vocês também, para tanta gente que agora está nos acompanhando. Pois é, Nicolás Maduro desembarcou em Brasília ainda ontem ao lado da esposa Cília Flores para participar do encontro de presidentes de países da América do Sul. O ditador venezuelano foi proibido de entrar no Brasil pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que rompeu relações com o país vizinho. Nicolás Maduro subiu a rampa do Palácio do Planalto após 8 anos sem pisar em solo brasileiro. Foi recepcionado pelo presidente Lula e a primeira-dama Janja. O venezuelano chegou em Brasília na noite de domingo. Em mensagem nas redes sociais, agradeceu a recepção. A presença de Nicolás Maduro no Brasil marca o retorno das relações diplomáticas com a Venezuela. Desde a posse, Lula tem reforçado a ideia de integração entre países latino-americanos. Mas a visita pode desagradar aliados como os Estados Unidos. No poder há 10 anos, Maduro se mantém na presidência após seguidas eleições controversas. Procurado pela Interpol por associação ao narcotráfico, só visita nações consideradas seguras. Sabemos que o Maduro se transformou num pária, internacionalmente falando, em razão da situação da Venezuela. E a associação com um líder que é um pária internacional, mais ou menos complica um pouco da nossa reputação internacional. A primeira reunião entre os presidentes foi reservada. Na pauta, a reabertura da Embaixada Brasileira em Caracas, a proteção dos povos indígenas e a segurança na fronteira. O presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos. Fizemos uma revisão de tudo o que diz respeito a essa época de ouro das nossas relações, onde o Brasil e a Venezuela se encontravam cara a cara. Amanhã, Maduro, Lula e líderes latino-americanos participam do encontro da Unasul, que marca o retorno do Brasil ao Grupo Sul-Americano de Cooperação.
Com a mudança da cobrança do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o valor médio da gasolina nos postos brasileiros deve aumentar a partir de quinta-feira. A partir desta data, o imposto terá uma alíquota única e fixa sobre o litro da gasolina. A cobrança será de R$ 1,22 em todo o país. Até agora, o percentual era aplicado sobre o preço de venda do produto, variando de 17% a 18%. O valor da gasolina e de outros combustíveis, como etanol e diesel, registraram queda nas últimas semanas, após a mudança na política de preços da Petrobras. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, a gasolina comercializada nos postos passou de R$ 5,46 para R$ 5,26, o menor patamar desde fevereiro deste ano. Para a Petrobras, o preço final poderia atingir R$ 5,20 por litro. Já o valor médio do diesel nos postos caiu pela 16ª semana consecutiva e chegou a R$ 5,17. De Brasília, Pamela Maria para o Canção Nova Notícias. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que empresas podem demitir sem justa causa. Na prática, os empregadores passam a não precisar apresentar justificativa formal para demitir funcionários. O julgamento durou mais de 25 anos. A Suprema Corte manteve um decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que liberou o Brasil da aplicação da Convenção 158 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que obrigava o empregador a justificar a demissão. O placar final, de 6-5, foi pela constitucionalidade do decreto de FHC. Assim, os empregadores ficam dispensados da necessidade de justificar a demissão do funcionário. E a gente fica por aqui. Volto com você amanhã com mais notícias aqui de Brasília. E agora retorno aos estúdios. Vamos falar dos assuntos da agenda de votações no Congresso Nacional. Diversas pautas estão previstas para apreciação dos parlamentares. A repórter Camila Castro traz os detalhes. Boa noite, Camila. Boa noite, Yara, e a todos. O governo corre contra o tempo para não deixar a medida provisória perder a validade da MP, publicada no primeiro dia do governo Lula, que definiu o total de 37 ministérios. Se o texto não for votado pela Câmara e o Senado até quinta-feira, o governo ficará com um número de ministérios reduzidos. Simone Tebet, Wellington Dias, Margarete Menezes, entre outros nomes, perderiam os cargos. A aprovação em plenário do projeto de lei do marco temporal na demarcação de terras indígenas já é um outro assunto. Se aprovada, apenas as terras já ocupadas por povos indígenas em 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, poderão ter a demarcação reivindicada. E o novo plano fiscal aprovado na semana passada aqui na Câmara será apreciado pelo Senado. A data, no entanto, ainda será confirmada. Nessa semana, os líderes devem se reunir para acertar os detalhes da votação. Instalada na semana passada, a CPMI do dia 8 de janeiro vai reunir novamente quinta-feira. A expectativa é com a apresentação do plano de trabalho da relatora Elisiane Gama, que deverá aí requisitar as primeiras convocações para depoimentos à comissão. E ela não descarta pedir o depoimento do ex-presidente Bolsonaro. Semana agitada aqui em Brasília. Volto com vocês. Boa noite. Mila, boa noite para vocês aí. De São Paulo, de Brasília a São Paulo, para chamar Sidney Fernandes, porque a entrega da declaração do imposto de renda entra na reta final. Sidney, muita gente ainda não prestou contas ao Leão. Boa noite para você. Olha, mais de 5 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração e o prazo se esgota na quarta-feira. Boa noite a vocês nos estúdios e boa noite a você que nos acompanha. A Receita Federal espera que 39 milhões de contribuintes façam a declaração do imposto de renda. Quem ainda não fez e quer se livrar de multas tem 2 dias para enviar a documentação.
Até o final da tarde, quase 34 milhões de declarações foram entregues. 23% das pessoas optaram pela declaração pré-preenchida, que, segundo a Receita Federal, utiliza informações disponibilizadas a partir de bancos de dados do governo e reduz o risco de erros. É importante observar o prazo. Dá tempo ainda, né? Vamos utilizar a declaração pré-preenchida, que ela facilita bastante o preenchimento da sua declaração. Então, ela te auxilia, faz com que você faça ela mais rápido e não vão perder o prazo. Os contribuintes que perderem o prazo final pagarão uma multa. De acordo com a Receita Federal, o valor é de 1% ao mês sobre o imposto devido, podendo chegar ao limite máximo de 20%. Existem vários critérios para o imposto de renda. O cidadão pode consultar o site da Receita Federal para verificar se precisa realizar a declaração. Já a página do governo federal oferece perguntas e respostas para esclarecer dúvidas dos contribuintes. As pessoas só se atentam ao valor de R$ 28.559,70. Realmente, esse é o primeiro item de condição de obrigatoriedade. Só que a legislação ela estabelece outros itens, né? E basta a pessoa se enquadrar em qualquer um deles, ela fica obrigada a declarar. Uma lei federal determina que pessoas portadoras de doenças graves têm direito à isenção do imposto sobre a renda da pessoa física. A pessoa que se elenca em alguma daquelas moléstias que a legislação determina, ela precisa ter um laudo pericial emitido pela União, Estados e Municípios. E aí, a partir desse laudo, reconhecendo a doença dela, ela tem direito a essa isenção. Mais de 7 bilhões de reais serão distribuídos aos contribuintes no primeiro lote de restituição. A Receita já liberou a consulta do benefício, considerado pelo órgão o maior da história. O lote começa a ser pago na quarta-feira e contempla mais de 4 milhões de pessoas. Quem é maior de 80 anos tem uma prioridade legal. Então, essa prioridade continua, ela é a maior prioridade que tem. Em segundo lugar, o maior de 60 anos ou portador de doença grave fica também com prioridade no recebimento da restituição. Depois é aquele cuja sua principal fonte é o magistério. E a novidade para esse ano é aquele que usar a declaração pré-preenchida ou optar por ter uma restituição por Pix, tá? Ele vai ter a prioridade. E aqui em São Paulo, uma greve parcial de ônibus causou transtornos aos paulistanos nesta segunda-feira. A paralisação atrasou a saída dos coletivos de 9 empresas. De acordo com a SP Trans, empresa que gerencia o transporte público na cidade de São Paulo, por volta de 5h40 da manhã, a operação começou a ser normalizada, mas os reflexos perduraram nos terminais de ônibus da capital. A estimativa é de que 700 mil passageiros tenham sido afetados com o atraso das saídas dos ônibus. A empresa afirmou ainda que solicitou o apoio do policiamento nas garagens e que não houve respeito ao prazo legal de 72 horas para a comunicação oficial antecipada à população e ao órgão gestor sobre a paralisação no serviço. O sindicato da categoria afirmou que a paralisação foi decidida em assembleias com os trabalhadores por conta da ausência de uma nova proposta patronal, contendo a valorização das cláusulas econômicas, como a volta dos 30 minutos de refeição remunerados. O sindicato disse ainda que haverá outra assembleia no dia 1º de junho para discutir as novas diretrizes da situação. Em razão da greve parcial, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos para os carros com placas finais 1 e 2. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias. Vamos conferir a previsão do tempo. A umidade do ar aumenta com o fluxo de chuva pelas regiões. A frente fria se afasta do sudeste, mas a circulação de ventos fortes continua causando instabilidades, principalmente sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, onde a quantidade de chuva pode ser maior. No Nordeste, a chuva passa a ser pontual pelos estados. Já no Norte, as pancadas ainda são fortes no Amazonas, Pará e Amapá. A umidade do ar melhora nessas áreas do oeste do Mato Grosso do Sul, pela região sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, o Brasil ainda vai registrar níveis críticos no Planalto Central. Tocantins deve marcar 33%, Mato Grosso 19% e Goiás 18%.
as temperaturas ficam um pouco mais frescas. No estado de São Paulo e Rio de Janeiro, a nebulosidade tomará conta do dia. Os termômetros na capital paulista ficam entre os 14 e 22 graus. E na capital fluminense, a temperatura fica abaixo dos 26 graus. No sul, clima mais frio ainda. Nas 3 capitais, a máxima não passa dos 22 graus. E no centro-oeste, Goiás, que apresenta baixa umidade do ar, pode atingir máxima de 31 graus na capital Goiânia. Reinaldo. Obrigado. Olha, vamos novamente a São Paulo com Sidnei Fernandes, que traz detalhes sobre assunto econômico. Sidnei. E hoje é lembrado o Dia Mundial da Energia, data instituída em Portugal em 1981 para estimular o uso racional desse bem tão essencial em nosso dia a dia. Aqui no Brasil, quem vem ganhando espaço entre os consumidores é a energia solar. Veja na reportagem. O sol é um aliado da geração de energia no Brasil. A estimativa é que o recurso seja responsável por pelo menos 13% da matriz energética do país. Hoje nós já temos aqui no Brasil 29 gigawatts de energia solar. Nós hoje ocupamos a 2ª posição na matriz elétrica brasileira. Estamos à frente das eólicas e ainda atrás das hídricas. A produção de energia elétrica a partir da luz solar é obtida por meio de placas específicas. Sobre sustentações, e capta a energia que vem do sol e essa energia é transformada em energia elétrica. E dali é injetada na rede, ou consumida no próprio local. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, para uma família de até 4 pessoas, o custo médio de instalação do telhado solar é de até R$30 mil. E a durabilidade é de 25 anos. O recurso proporciona reduções significativas na conta de luz. Hoje existem empresas que garantem até 30% de economia em relação à tarifa do consumidor. Mas estes valores geralmente giram em torno de 15% a 20%. Outro benefício é o fator ambiental. Ela poupa água dos reservatórios e também a geração de térmicas mais poluentes e mais caras. Desde 2012, mais de 615 mil postos de trabalho foram criados no Brasil a partir de investimentos em energia solar. Ela tem ali uma demanda por empregos muito elevada naquela ponta, naquela região, e de fato gera ali um desenvolvimento econômico também para a cidade. Por hoje é só, mas amanhã voltaremos com mais informações da capital paulista. Boa noite a todos, um bom começo de semana e eu volto com vocês nos estúdios em Cachoeira Paulista. Boa noite, Sidnei, muito obrigado, hein? Bom fim de noite para você também. Olha, fim de semana de festa em Minas Gerais. São Tomé das Letras recebeu uma relíquia do apóstolo, que é padroeiro da cidade, vinda da Itália, hein? O dono da cidade está voltando para casa. Preocupado com a imagem que roubaram há muito tempo. E hoje nós estamos recebendo um pedacinho dele. Um pedacinho do osso dele, com um pouco mais de 2.000 anos. Aquele que tocou no ressuscitado. A relíquia de São Tomé trouxe alegria para os moradores do município que tem o santo como padroeiro. Passamos por um sofrimento muito grande quando a pequenina imagem de São Tomé que foi encontrada na gruta foi roubada da igreja matriz, deixando o povo muito sofrido. E até hoje a gente sente a falta, a ausência dessa imagem que para nós era tão importante. Para mim está sendo uma emoção muito grande, sabe? Só Deus que São Tomé que sabe a alegria que eu tô de entrar com a relíquia dele na igreja. Um dia para louvar e agradecer. Tem os exames todos em mãos, então eu não poderia engravidar. Então hoje ele está com 1 ano e 3 meses, né? Então é um grande milagre mesmo. Após a bênção, a relíquia foi entronizada na igreja matriz para a veneração dos fiéis. Da terra de Santa Cruz à Terra Santa, cerca de 3.000 brasileiros viveram dias intensos de oração, testemunhos e cantos.
para pedir a renovação espiritual guiados pelo Espírito Santo. O Espírito sopra. No pátio da Escola da Terra Santa, em Belém, um evento de evangelização organizado pelas comunidades Canção Nova e Obra de Maria reuniu cristãos do Brasil e do mundo para uma experiência de fé na terra de Jesus. O fundador da Obra de Maria lembra que a celebração de Pentecostes na Terra Santa nasceu em viagens com Monsenhor Jonas, Luzia e Eto. Nós estávamos fazendo uma peregrinação aqui aos lugares santos nos dias da celebração da Igreja de Pentecostes. E a partir dessa experiência, brotou no nosso coração esse desejo, por que não fazer um evento na Terra Santa de Pentecostes? E agora a grande festa, quase 3.000 participantes. Em mensagem ao encontro, o custódio da Terra Santa pediu a Deus para acender em todos o grande amor por Jesus. Que a experiência de Pentecostes seja uma experiência de encontro com o Senhor. O mundo precisa acolher este anúncio. O Senhor ressuscitou e somente o Espírito nos impulsiona a fazer este anúncio com força. O movimento de trazer cristãos a este território sagrado e promover a comunidade local foi pedido do patriarca latino de Jerusalém a Monsenhor Jonas Abib, em uma das suas viagens à Terra de Jesus. Cristãos da Terra Santa passavam muitas dificuldades para sobreviver. Inclusive, ele fez a referência a Belém, quanta gente necessitada. E o padre Jonas levou isso assim, muito a sério. Então, de lá para cá, Obra de Maria e Canção Nova assumiu essa missão, esse mandato da igreja. A docilidade de Monsenhor Jonas ao Espírito Santo e à Igreja de Jerusalém trouxe muitos frutos à evangelização. Este evento é mais uma manifestação do Espírito que continua a sua obra na igreja. Nós estamos aqui reunidos. Circa 2000 anni fa. Cerca de 2.000 anos atrás, um grupo de 12 discípulos que estavam fechados no cenáculo por medo saíram destemidos para anunciar que Jesus é o Senhor. Receberam uma renovação do Espírito Santo. Obrigado por estarem aqui para recordar também a nós, cidadãos de Jerusalém, que precisamos do Espírito Santo. Para essa presença do Espírito em nós. A cidade de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, recebeu fiéis de todo o Brasil para a celebração da Festa do Divino. É muito forte, muito forte. É só não falar nele que aquilo queima e arrepia a gente. Que, como fala até aquela música, o fogo do Espírito Santo, é isso que eu sinto. A Santa Missa deu início às festividades. Na matriz São Luís de Tolosa, os devotos são agraciados pelos dons do Espírito Santo. A igreja toda, no mundo todo, celebra no dia de hoje a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, onde então também se encerra esse período pascal, onde a igreja lembra e recorda a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora, Então, um dia que a igreja se manifesta. A tradicional festa do Divino Espírito Santo reuniu nas ruas de São Luís do Paraitinga fiéis que prestigiaram o dia de Pentecostes com muitas homenagens e orações. Pra gente é muito assim, especial, é muito marcante, emocionante. E a gente quer que ele cresça assim também, sempre presente na festa. É um momento, sobretudo, importante de catequese, Para que não fique só na devoção da bandeira ou da pomba, não somente no símbolo, mas a partir dos símbolos que mostram o Espírito Santo, entender quem é o Espírito Santo, qual a ação dele na vida do cristão, na vida da igreja. Nos casarões enfeitados, os moradores acompanham a procissão. Ao som das músicas tradicionais da festa, a bandeira é hasteada. No alto, a imagem fica exposta para a veneração dos fiéis. Histórias e pedidos se misturam na Casa do Império. A família Lopes se une para celebrar a vida, gratidão à graça alcançada por meio do Divino Espírito Santo. Além de sair na procissão, temos um anjo lavanda, que a minha neta também topou sair na procissão e agradecer pela tia. Porque você vê que a família ela é amada, ela é adorada. E os amigos juntos, os primos,
Assim, a família toda, é gratidão, gratidão ao Divino Espírito Santo e renovação da nossa fé. Uma festa muito bonita. Vamos falar agora da campanha do projeto Dai-me Almas. Estamos com 78% no mês de maio, que tem somente mais 2 dias úteis para terminar. Contamos com você para chegar aos 100%. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. O ardor missionário da igreja é atualizado a cada ano e alcança quem se abre à ação do Espírito Santo. A Canção Nova realizou no fim de semana um acampamento de Pentecostes. A partir da melodia do alto, corações repletos de dons celestiais. Sem o Espírito Santo não tem como cantar essa canção nova, né? E o Padre Jonas impregnou muito isso em nós, trouxe essa verdade para nós. É o Espírito que nos dá a coragem, a parresia para evangelizar e para levar ao povo essa verdade, né? Que é Cristo, Cristo palavra, Cristo cantado através da música. Atraído pela canção, Wellington percorreu quase 500 quilômetros por esta experiência. Primeira vez que eu venho aqui e está sendo muito transformador para mim. Antes eu posso falar para vocês que eu era do mundo e eu estou saindo daqui renovado. De verdade mesmo, eu estou saindo cheio do Espírito Santo e eu quero transbordar isso. Enquanto alguns traçam metas, outros agradecem. Quando eu olhava para esse teto desse rincão, eu dizia para Deus: Senhor, muito obrigada porque o Senhor me deu a graça, com o teu Espírito Santo, me fazer com que eu permanecesse aqui. A boa nova anunciada a partir de Pentecostes alcançou inúmeras pessoas, como o Monsenhor Jonas Abib, que pelo seu sacerdócio testemunhou os dons do Espírito Santo operados como no início da pregação do Evangelho. O Padre Jonas foi nosso exemplo, né, de tudo na nossa vida, né, de todo o amor, carinho, de luta. Desde que se fala de canção nova, não tem jeito de falar em canção nova sem lembrar do Monsenhor. Mesmo sem a presença física do fundador, os filhos do Mr. Pentecostes têm dado conta do recado. O sonho foi realizado em vida. Pessoas que falam sem medo do batismo no Espírito Santo. Esse Pentecostes precisa ser para nós renovação. Precisa ser para nós trampolim para uma vida nova. É uma missão, é uma responsabilidade, mas também é algo que a gente precisa viver com mais intensidade ainda nos tempos que nós estamos, porque só o Espírito Santo para atingir a geração atual. Nomes da música católica do Brasil se apresentaram em Jerusalém. O show homenageou Monsenhor Jonas Abib, um dos maiores incentivadores das peregrinações de Pentecostes na Terra Santa. O show, ao ar livre, logo abaixo da Cidade Velha, oferece um cenário único. A organização do evento foi longa, tudo pronto para a noite de evangelização. Mesmo depois de dias intensos de peregrinação e 2 dias de encontro em Belém, o povo de Deus não se deixou vencer pelo cansaço e coloriu este lugar das cores do Espírito Santo, bem pertinho da Cidade Velha, do lugar onde aconteceu a manifestação do Espírito, todos em uma só voz e uma só canção. A Orquestra Criança Cidadã de Pernambuco foi a primeira a se apresentar. Com maestria, mostrou o belo da música clássica. Jerusalém inspira a gente, Jerusalém nos emociona, né, pela sua importância histórica e religiosa. Quem sai um bairro de Recife e vem a Jerusalém nunca volta igual. Muitos sacerdotes foram guias de grupos, mas vir à Terra Santa é sempre novidade. Vim, conheci mais Jesus, conheci a sua terra, e eu quis trazer mais pessoas para estar aqui. Participar e contar dessa experiência alegrou o coração dos peregrinos, não só do Brasil. E é uma transformação que vem de dentro para fora. E você não consegue explicar porque é o Espírito falando. É uma festa maravilhosa e espero que se repita mais vezes para dar a oportunidade aos demais que não conseguiram desta vez vir cá. As experiências aqui são assim, fantásticas, são do céu.
Nossa, eu estou assim vibrando, eu ainda não acordei. Para Frei Gilson, o mundo de hoje precisa conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E vir à Terra Santa é a oportunidade de se encontrar com Ele. Veja, eu estou na terra de Jesus. E a maioria das pessoas não conhecem Jesus. O que nós estamos vendo na Terra Santa é o retrato do que está acontecendo no mundo inteiro. As pessoas estão perdendo o relacionamento com Jesus. A coisa mais importante, descobrir Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Vai renovando a sua dependência do Senhor. Mas sabe por que estamos aqui? Porque não dá mais para voltar. Pode aplaudir. O homenageado da noite, o Mr. Pentecostes, Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Com a vida entregue à ação do Espírito Santo, motivou as peregrinações para a solenidade de Pentecostes na Terra de Jesus. Sonho realizado com muito trabalho e fé. Será que eu vou ter? Será que eu vou poder fazer? Não, Deus quer que você faça. Então, por isso, nós precisamos de muita fé. E dá para imaginar que em meio ao tempo quente em Jerusalém pudesse chover? Enfim, era o pedido na música. Como o Padre Jonas dizia, é sinal de bênção, é o Espírito Santo, é graça para todos. Assumamos, ó, a chuva. Chuva de graça. Belíssima homenagem. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.